Educação, capítulo 20. Ensino e estudo da Bíblia. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e como a tesouros escondidos a procurares. Jesus estudou as Escrituras na meninice, na mocidade e na varonilidade. Como criança, aos joelhos de sua mãe, do rolo dos profetas recebia diariamente instruções. Em sua juventude, a madrugada e o crepúsculo vespertino muitas vezes o encontravam sozinho, ao lado da montanha ou entre as árvores da floresta, passando uma hora silenciosa de oração e estudo da palavra de Deus. Durante seu ministério, a grande familiaridade com as Escrituras testifica de sua diligência no estudo da mesma. E visto que ele adquiriu conhecimento como nós o podemos também, seu maravilhoso poder, não somente mental, mas também espiritual, é um testemunho do valor da Bíblia como meio de educação. Nosso Pai Celestial, ao dar sua palavra, não deixou despercebidas as crianças. Onde é que, dentre tudo o que os homens hajam escrito, se poderá encontrar algo que tenha tal influência sobre o coração das crianças, algo tão bem adaptado para despertar o interesse delas, como sejam as histórias da Bíblia? Nestas singelas histórias, podem-se esclarecer os grandes princípios da lei de Deus. Assim, por meio das ilustrações mais bem adaptadas à compreensão da criança, pais e professores podem começar muito cedo a cumprir a ordem do Senhor relativa aos seus preceitos ou palavras. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. O uso de comparações, quadros negros, mapas e gravuras será de auxílio na explicação destas lições e na fixação das mesmas na memória. Pais e professores devem constantemente procurar métodos aperfeiçoados. O ensino da Bíblia deve ter os nossos mais espontâneos pensamentos, nossos melhores métodos e o nosso mais fervoroso esforço. Para que se desperte e fortaleça o amor ao estudo da Bíblia, muito depende do uso feito da hora de culto. As horas do culto matutino e vespertino devem ser as mais agradáveis e auxiliadoras do dia. Compreenda-se que nestas horas nenhum pensamento perturbador ou mal se deve intrometer, que pais e filhos se reúnam a fim de se encontrarem com Jesus e convidar ao lar a presença dos santos anjos. Seja o culto breve e cheio de vida, adaptado à ocasião e variado de tempo em tempo. Tomem todos parte na leitura da Bíblia e aprendam e repitam muitas vezes a lei de Deus. Contribuirá para maior interesse das crianças ser-lhes algumas vezes permitido escolher o trecho a ser lido. Interroguem-nas a respeito do mesmo e permitam que façam perguntas. Mencionem qualquer coisa que sirva para ilustrar o sentido. Se o culto não se tornar demasiado longo, façam com que os pequeninos tomem parte na oração e unam-se a eles ao canto, ainda que seja uma única estrofe. Para se fazer com que este culto seja como deve ser, é necessário que pensemos previamente na sua preparação. Os pais devem tomar tempo diariamente para o estudo da Bíblia com seus filhos. Não há dúvida de que isto exigirá esforço e organização de um plano para tal, bem como algum sacrifício para o realizar. O esforço, porém, será ricamente recompensado. Como preparo para o ensino de seus preceitos, Deus ordena que sejam eles escondidos no coração dos pais. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, diz ele, e as intimarás a teus filhos. A fim de que interessemos nossos filhos na Bíblia, nós mesmos devemos estar interessados nela. Para despertarmos neles amor ao seu estudo, devemos amá-la. A instrução que lhes damos terá apenas a importância da influência que lhe emprestarmos pelo nosso próprio exemplo e espírito. Deus chamou Abraão para ser ensinador de sua palavra e escolheu-o para pai de uma grande nação, porque viu que instruiria aos filhos e a sua casa nos princípios da lei. E aquilo que dava poder ao ensino de Abraão era a influência de sua própria vida. Sua grande casa consistia em mais de 1.000 almas, muitas das quais chefes de famílias,
e não poucos recém-conversos do paganismo. Tal casa exigia mão firme ao leme. Não seria suficiente nenhum método fraco e vacilante. A respeito de Abraão, disse Deus: Eu o tenho conhecido, e que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele. Contudo, exercia sua autoridade com tal sabedoria e ternura que conquistava os corações. Testemunho do vigia divino é que guardavam o caminho do Senhor para obrarem com justiça e juízo. E a influência de Abraão estendeu-se além de sua própria casa. Onde quer que erigisse a sua tenda, levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando se removia a tenda, o altar ficava, e mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida de seu servo Abraão, detinha-se naquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Não menos eficiente será hoje o ensino da palavra de Deus, se encontrar um reflexo assim tão fiel na vida do ensinador. Não basta sabermos o que outros têm pensado ou aprendido acerca da Bíblia. Cada qual deve, no juízo, dar conta de si mesmo a Deus, e deve hoje aprender por si mesmo o que é a verdade. Mas, para conseguir estudo eficiente, deve-se obter o interesse do aluno, especialmente para o que tem de lidar com crianças e jovens que diferem grandemente na disposição, de educação, hábitos de pensar. Esta é uma questão que não se deve perder de vista. Ao ensinar a Bíblia às crianças, podemos conseguir muito observando a propensão de seu espírito, as coisas pelas quais se interessam, despertando-lhes o interesse para verem o que diz a Bíblia a respeito dessas coisas. Aquele que nos criou com nossas várias aptidões deu em sua palavra alguma coisa a cada um. Vendo os alunos que as lições da Bíblia se aplicam à sua própria vida, ensine-os a considerá-la como um conselheiro. Auxiliem-nos também a apreciar sua maravilhosa beleza. Muitos livros de nenhum valor e livros que são excitantes e perversores são recomendados ou, quando menos, permitidos à leitura por causa de seu suposto valor literário. Por que haveríamos de encaminhar nossos filhos a beberem destas correntes poluídas, quando podem ter franco acesso às puras fontes da palavra de Deus? A Bíblia tem uma inesgotável plenitude, força e profundidade de sentido. Animem as crianças e os jovens a descobrirem seus tesouros, tanto de pensamentos como de expressões. Ao atrair seu espírito à beleza destas coisas preciosas, tocará seu coração poder que enternece e subjuga. Serão levados àquele que assim lhes revelou. E poucos há que não desejarão conhecer mais acerca de suas obras e caminhos. O estudante da Bíblia deve ser ensinado a aproximar-se desta no espírito de quem quer aprender. Devemos pesquisar suas páginas não à busca de provas com que manter nossas opiniões, mas com o fim de saber o que Deus diz. Um verdadeiro conhecimento da Bíblia só se pode obter pelo auxílio daquele espírito pelo qual a palavra foi dada. E a fim de obtermos este conhecimento, devemos viver por ele. A tudo que a palavra de Deus ordena, devemos obedecer. Tudo que ela promete, podemos reclamar. A vida que ela recomenda é a que, pelo seu poder, devemos viver. Unicamente quando a Bíblia é tida em tal consideração, poderá ela ser estudada eficientemente. O estudo da Bíblia exige nosso mais diligente esforço e constante pensamento. Com o mesmo ardor e persistência com que o mineiro cava para obter o áureo tesouro da terra, devemos procurar o tesouro da palavra de Deus. No estudo diário, o método de estudar versículo por versículo é muitas vezes o mais eficaz. Tome o estudante um versículo e concentre o espírito em descobrir o pensamento que Deus ali pôs para ele. E então se demore nesse pensamento até que se torne seu também. Uma passagem estudada assim até que sua significação esteja clara é de mais valor do que o manuseio de muitos capítulos sem nenhum propósito definido em vista e sem nenhuma instrução positiva obtida. Uma das principais causas de ineficiência mental e fraqueza moral é a falta de concentração para fins dignos. Orgulhamo-nos da vasta difusão de literatura, mas a multiplicação de livros, até os que em si mesmos não são perniciosos, pode ser um positivo mal. Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo,
Velhos e jovens formam o hábito da leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, uma participação abundante das revistas e livros, que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela terra, não é meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a alma. O espírito e o coração indolentes e sem objetivos são fácil presa do mal. É nos organismos doentios e sem vida que medra o fungo. É a mente ociosa que é a oficina de Satanás. Dirija-se a mente para os altos e santos ideais, tem a vida um objetivo nobre, um propósito absorvente, e o mal encontrará pouco terreno. Ensine-se, pois, a juventude a fazer meticuloso estudo da palavra de Deus. Recebida na alma, mostrar-se-á ser a mesma uma poderosa barreira contra a tentação. Escondi a tua palavra em meu coração, diz o salmista, para eu não pecar contra ti. Pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como um todo, e bem assim a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central, do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Deve compreender a natureza dos dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Deve enxergar como este conflito penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos. E, como quer queira, quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Toda e qualquer parte da Bíblia foi dada pela inspiração de Deus e é proveitosa. O Antigo Testamento deve receber não menos atenção do que o Novo. Estudando o Antigo Testamento, encontraremos fontes vivas a borbulhar, onde o descuidado leitor apenas avista um deserto. O livro do Apocalipse, em conexão com o de Daniel, exige especial estudo. Todo professor temente a Deus considere como da maneira mais clara compreender e apresentar o evangelho que nosso Salvador veio em pessoa tornar conhecido a seu servo João, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ninguém deve desanimar no estudo do Apocalipse por causa de seus símbolos aparentemente místicos. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando se desperta um verdadeiro amor para com a Bíblia e o estudante começa a compreender quão vasto é o campo e quão precioso o seu tesouro, ele desejará aproveitar toda a oportunidade para se familiarizar com a palavra de Deus. Seu estudo não se limitará a nenhum tempo e lugar especiais. E este estudo contínuo é um dos melhores meios de cultivar o amor para com as Escrituras. Conserve o estudante a Bíblia sempre consigo. Tendo a oportunidade, leiam um texto e meditem nele. Enquanto vão pelas ruas, ou esperem na estação da estrada de ferro, ou esperam um encontro, aproveitem a oportunidade para obter algum pensamento precioso extraído do tesouro da verdade. As grandes forças incentivas da alma são a fé, a esperança e a caridade. É para estas que apela o estudo da Bíblia bem dirigido. A beleza exterior da Bíblia, a beleza das imagens e expressões, não é, por assim dizer, senão o encaixe de seu tesouro real, a beleza da santidade. No relato que apresenta de homens que andaram com Deus, podemos apanhar os lampejos de sua glória. Naquele que é totalmente desejável, contemplamos o ser de quem toda a beleza na terra e no céu é apenas um pálido reflexo. E eu, disse ele, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Contemplando o estudante da Bíblia, o Redentor,
Desperta-se-lhe na alma o misterioso poder da fé, adoração e amor. O olhar fixa-se na visão de Cristo, e o que assim contempla cresce na semelhança daquele a quem adora. As palavras do apóstolo Paulo tornam-se-lhe a linguagem da alma. Tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. As fontes de paz e alegria celestiais, descerradas na alma pela palavra da inspiração, tornar-se-ão um poderoso rio de influência para abençoar a todos os que vêm a ficar ao seu alcance. Que a juventude de hoje, essa que cresce com a Bíblia na mão, se torne receptáculo e condutor de sua energia vivificadora. E que torrentes de bênçãos não fluirão sobre o mundo. Influências estas cujo poder de curar e confortar mal podemos imaginar. Sim, rios de águas vivas, fontes saltando para a vida eterna. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma.